Bom, hoje nós vamos abordar um assunto polêmico. Sempre que eu trago assuntos polêmicos, eu faço questão de lembrar que tudo o que eu produzo é apenas e tão somente o meu ponto de vista a respeito desses assuntos. E nós vamos hoje entender um pouquinho a questão do orixá na Umbanda a partir da Umbanda que eu pratico, tá? Bem, a Umbanda nasce como uma espécie de espiritismo catolicizado. A gente observa pelas narrativas, tanto no depoimento das famílias que conservam tradições orais a esse respeito dos primórdios da Umbanda, como por exemplo a família de Zélio de Moraes. A gente também encontra muitos relatos na família do Benjamin Figueiredo, que também começou lá na Tenda Espírita Mirim na década de 20. E a gente também encontra muita coisa no livro do Leal de Souza, Espiritismo, a Magia, 7 Linhas de Umbanda, que é um livro da década de 1930. Então fica muito claro que a Umbanda nascente era um misto de espiritismo com catolicismo. Os orixás vão chegando na Umbanda gradativamente. E uma forma de perceber isso é observando o nome dos terreiros. Existem algumas listas na internet de pesquisas que foram feitas nesse sentido, e a gente observa um fenômeno muito interessante. Os nomes de orixás começam a aparecer nos terreiros gradativamente. Então você tem ali um nome de orixá, se não me falha a memória que estou dizendo de cabeça, um único nome na década de 1930, que era a Tenda de Umbanda Oxalá. Aí quando chega nos anos 40 já começam a surgir 2, 3 nomes. Nos anos 50, 4, 5, 6, 7, 8 nomes. A partir dos anos 60 é que há uma explosão de nomes de terreiros envolvendo orixás. Então a gente percebe que, diferentemente do que muitas pessoas pensam, a Umbanda não é uma religião afro-brasileira, ela é uma religião brasileira de influência espírita, influência católica, e depois da formação dela que começa a chegar uma influência do candomblé, de tal forma que hoje em dia a gente pode falar com segurança que a Umbanda ela tem 3 grandes raízes, a raiz espírita, a raiz católica e a raiz do candomblé. Isso é muito tranquilo hoje em dia. Então o culto aos orixás ele vai começando gradativamente. No espaço de 30 anos ele cresce, e a partir dos anos 60 ele se intensifica e é o que se mantém até hoje, o que faz muitas pessoas pensarem que a Umbanda original é uma espécie de candomblé, e na verdade não é. A Umbanda original está muito mais próxima de um centro espírita do que de um barracão de candomblé. Mas independentemente disso, nos últimos 60 anos, a Umbanda tem se aproximado cada vez mais do culto aos orixás. A princípio, isso acontecia pelo sincretismo, desde lá do pai Antônio, preto velho que se manifestava através do Zélio. Ele começa a fazer correlações entre os santos e os orixás. Depois, na década de 40, 50, ocorre uma expansão do candomblé, vindo principalmente da Bahia para o Rio de Janeiro para São Paulo, depois para Minas. E nesse circuito, a gente vai vendo o candomblé se espalhando. E muitos dirigentes de Umbanda, querendo ter maiores conhecimentos sobre os orixás, vão se iniciar no candomblé, vão fazer santo no candomblé, e depois retornam para os terreiros de Umbanda trazendo parte da cultura absorvida no candomblé, que é a influência do candomblé sobre a Umbanda, ou resolvem fazer terreiros mistos, Então determinados dias tem trabalho de candomblé, determinados dias trabalho de Umbanda, que diga-se é bastante comum hoje em dia, e eu não tenho absolutamente nada contra isso. É uma maneira de ver e fazer a coisa acontecer, e se funciona para mim tá tudo certo, Então eu acho importante fazer esse adendo inicial para ficar mais claro o que eu vou trazer na sequência, tá? Bem, e aí a gente chega numa pergunta: o que são os orixás? Dentro do próprio candomblé, nós vamos encontrar diferentes visões. Existem sacerdotes de candomblé que vão dizer que os orixás são ancestrais divinizados, como por exemplo, caso que sempre é citado, o caso de Xangô. Xangô foi um rei.
um rei que foi muito bom, não sei o que, deixou a história, então ele foi divinizado após a morte, se tornando uma divindade. Tem gente que enxerga assim. Então, para essas pessoas, cada um dos orixás que a gente conhece e cultua no Brasil, eles foram pessoas, em algum momento, importantes para suas comunidades. Após a sua morte, o seu nome transcende, né, a questão material e eles se tornam divindades e vão colaborar ali nos seus respectivos povos. Há quem vê dessa forma. Outras pessoas, isso eu estou falando dentro do próprio candomblé e aprendi isso estudando o candomblé, você vai encontrar pessoas que vão dizer que os orixás podem ser sim, em parte, ancestrais divinizados, pessoas que foram muito importantes, mas que a maioria dos orixás, na verdade, foram criados por Deus, Olodumare ou Zambi, como se costuma chamar. Essa é uma visão também comum. E você tem uma outra visão, que é a visão com a qual eu mais me afino, que eu vou retomá-la depois no final desse nosso estudo, que é a visão de que os orixás, na verdade, são mitos criados para representar forças da natureza. Então, existem pessoas dentro do candomblé, e aí não tanto o candomblé queto, que é o mais famoso, que é da onde a gente vê o culto de orixá de forma mais predominante, mas é uma visão muito comum, por exemplo, no candomblé bantu, candomblé de Angola, que se acredita, por exemplo, assim, que as águas têm uma energia, né, que o ar tem uma energia, a terra tem uma energia, e para eles as divindades são isso, não são seres, não são pessoas do outro lado, são as energias da natureza que são cultuadas, tá? Mas deixa que daqui a pouco eu volto nisso. Então, o que eu quero mostrar para vocês? Que tem várias visões do que sejam os orixás, mesmo dentro do candomblé. E aí talvez você me pergunte, mas por quê? Por que não tem uma visão só? Tá? Para entender isso, a gente tem que entender outra coisa. O culto aos orixás nasce numa região que nós chamamos hoje de Iorubá, ou seja, os povos que falavam a língua Iorubá. É uma extensa região de terra que compreende alguns países. A maior parte está na Nigéria, mas uma parte também compreende o Togo, outra parte compreende Benin, e eu vou botar um mapinha aqui para vocês entenderem do que eu estou falando. Esses povos, eles são agrupados porque eles falam a mesma língua, eles têm culturas semelhantes e provavelmente eles descendem realmente de troncos originais que foram se espalhando o continente adentro, tá? Só que eles viviam numa região muito distante. Então, o cara que morava nessa cidade que está aqui e o cara que morava na cidade que está aqui, eles estavam geograficamente muito distantes um do outro. Eles podiam falar uma língua semelhante, mas a distância produziu variabilidade nas crenças, nas práticas, nas rezas. Então, quando você olha o todo, você enxerga semelhança, mas quando você aprofunda, você vê que existem diferenças, o que é normal. Vamos fazer um paralelo com o sotaque, né? Se você é de Minas, você provavelmente vai notar que eu estou falando com sotaque típico de mineiro e mineiro do Triângulo Mineiro, que é diferente do sotaque de quem mora na região de Belo Horizonte, que é diferente do sotaque do norte de Minas. Agora imagina em termos de país, o cara que mora no Rio Grande do Sul, o cara que mora no Pará. Eles são brasileiros, falam a mesma língua, mas olha a diferença de sotaque. Então quando a gente tem, né, tempo e distância, a gente tem variações. O que eu quero dizer com isso? Existiam muitos povos diferentes que formavam tribos diferentes, cidades diferentes, culturas diferentes, que falavam línguas que são mais ou menos semelhantes e que foram classificados, então, pelos pesquisadores como povos Iorubá. Então, era característica desse povo o culto a orixá, mas a um orixá. Então, o cara que morava nessa cidade, aquele cultuava um orixá, e o cara que morava nessa aqui cultuava outro. Muitas vezes, o cara que morava nessa cidade aqui nem sabia da existência desse orixá. Um panteão, da forma como a gente entende hoje, como, por exemplo, Oxalá, Xangô, Oxóssi, Oxum, Iemanjá, etc.,
ele só passa a existir no Brasil quando você tem o processo da escravidão e você tem pessoas que vieram de várias partes da África, que são misturadas, né, até para quebrar a força de resistência, e essas pessoas então começam a costurar os seus cultos e as suas religiões, que é o que vai dar origem ao candomblé, que é uma religião que só existe no Brasil, não tem candomblé na África. O que existiam na África eram cultos regionais, tá? Então esse cara que mora aqui nessa parte do território, ele podia olhar para o orixá e entender que o orixá era, sei lá, um ancestral que foi muito importante para o povo dele, que após a morte se divinizou e que continuava ali abençoando o povo. Esse cara que morava aqui, completamente, milhares de quilômetros de distância do primeiro, ele podia ter uma cultura diferente e olhar para o orixá como sendo a própria natureza, né? A natureza que nos abençoa, a natureza que nos fornece alimento, que nos fornece água, que nos fornece proteção. Tanto é que vários nomes de orixás, como por exemplo Iemanjá e Oxum, são originalmente nome de rios, porque a gente está falando aqui de cultos primitivos, e primitivo não no sentido de atrasado, primitivo no sentido de antigo, de milhares de anos. Então, o povo que morava na beira do rio, que usava aquela água para poder sobreviver, que usava aquela água para plantar, que usava ali as margens do rio, enfim, que pescava, aquele povo, ele cultuava aquele rio, porque afinal de contas aquele rio trazia o sustento, a vida, né, para a sua família. Então, isso com o tempo, né, começa-se o que a gente chama de crenças anímicas, que é você dotar o próprio rio de uma alma, né? Então o rio é um ser vivo e depois essa crença ela se antropomorfiza, ela começa a ser representada como um aspecto humano. E é por isso que hoje a gente encontra, né, imagem na internet de Ogum e mostra lá um cara alto, 2 metros de altura, todo bombado, né? Porque aquilo é uma representação, embora existam pessoas que vão entender que existe um cara assim, vivendo lá no mundo espiritual chamado Ogum, enquanto outros vão entender que, na verdade, Ogum não existe enquanto um ser, e sim que ele representa a guerra, representa a força do guerreiro, representa a luta, representa o combate, que é um aspecto da natureza que existe. Está aí a guerra da Rússia e da Ucrânia que não deixa a gente mentir. Então é por isso que tem tantas visões diferentes dentro do próprio candomblé a respeito do que são os orixás, porque dependendo de onde vieram aqueles povos que trouxeram a base religiosa que vão formar um candomblé, eles tinham culturas próprias diferentes uns dos outros. Então isso é um ponto importante. Agora, vamos fazer um paralelo com o catolicismo, tá? Você já ouviu falar em Nossa Senhora Aparecida? É um dos grandes cultos existentes aqui no Brasil. Milhões de pessoas são devotas de Nossa Senhora Aparecida. O que talvez você não saiba é que nunca existiu uma mulher chamada Aparecida e que se tornou santa após a morte, como aconteceu com vários santos católicos. A história de Nossa Senhora Aparecida começa mais ou menos uns 300 anos atrás, quando pescadores na região de Guaratinguetá, eles encontram uma imagem de barro de Nossa Senhora Conceição. Não se sabe quem fez essa imagem ou por quanto tempo ela ficou dentro do rio, mas o fato é que devido ali à lama, o lodo, ela estava escura. E esses pescadores, segundo conta a lenda, né, eles estavam tendo um dia ruim de pesca, e depois que eles encontraram essa imagem, eles começaram a ter pescas abundantes. Essa imagem ela se torna conhecida na região e várias pessoas começam a atribuir milagres a ela, né? Eu lembro de uma história de uma criança que era cega e aí levaram a menina lá para conhecer a imagem e de repente perante a imagem a menina recobra a visão. Então essas informações elas começam a circular na região e vai nascendo um culto a Nossa Senhora Aparecida. Por que Aparecida? Porque ela apareceu, entendeu? Da onde veio a Aparecida? Na verdade, ela era uma das representações de Maria. Isso é muito comum no catolicismo. Você tem Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora do Carmo, Nossa Senhora da Piedade. Deve ter um nome próprio para isso no catolicismo que eu não sei qual é, mas são todas imagens feitas a partir do mesmo
indivíduo que no caso é Maria, mãe de Jesus. Então eles pegaram essa imagem de Nossa Senhora Conceição e criou-se ali aquele culto de Nossa Senhora Aparecida, porque a imagem apareceu, e isso hoje é uma grande força de fé no Brasil, com milhões e milhões e milhões de seguidores. Eu vi, por exemplo, que a Basílica lá de Nossa Senhora Aparecida é a segunda maior do mundo, entende? Então olha a força desse culto, né, que move milhões e milhões de pessoas. E a gente sabe que não houve uma mulher chamada Aparecida, não foi uma cristã dedicada, não foi Marte, ela não foi... Enfim, não aconteceu nada, ela não é um personagem histórico real. E isso não impediu que houvesse um culto em torno da imagem, entende? Então esse é o ponto central para o argumento que eu quero trazer daqui por diante, né? Eu não acredito que existam divindades do outro lado da vida, tá? Não só orixás, eu não acredito em nenhuma divindade no sentido mais particular da coisa. Naturalmente eu acredito em Deus, que é o nome que a gente dá a essa força criadora de tudo e de todos, mas eu não tenho essa leitura da vida de que existe um cara chamado Ogum, existe uma mulher chamada Iemanjá. Aliás, o caso de Iemanjá também é muito curioso, né? Porque Iemoja, que eu saiba é assim que diga, era o nome originalmente do rio, aí depois vai se transformar num orixá, vai se associar ao mar no processo da escravidão, né? Era um rio, foi associado ao mar, e aqui no Brasil, devido a uma pintura que surge, não sei, nos anos 50, anos 60, né? Faz aquela mulher branca, né? E aí a imagem que fica para Iemanjá é de uma mulher branca, né? Então olha que coisa interessante que a fé e a transformação cultural, né? Então o que era originalmente um rio, depois passou a ser um orixá, depois passou a ser associado ao mar, e hoje tem uma representação de uma mulher branca sobre as ondas, né? Então olha como a fé é uma coisa plástica, mutável, e que vai, né, se espalhando com o tempo. Então, o que eu acredito, e aprendi isso nos meus estudos, em conversa com os guias, etc. Existem forças da natureza, forças que a gente não conhece, tá? O mundo espiritual ainda é muito misterioso para a gente. Nós estamos tateando no escuro, tentando entender o que existe, né? Então, existem forças da natureza. Você tem, por assim dizer, uma força que dá origem às águas, ou um espírito das águas. Você tem uma força que está no ar, ou um espírito do ar. Da mesma forma que você tem uma força no fogo, ou um espírito do fogo. Existem energias primordiais na natureza, energias espirituais. Eu não estou falando aqui só de um simbolismo em relação à natureza, não. Eu realmente acredito nisso. Eu vou fazer um parêntese. Eu tive uma experiência, né, com a Sagrada Medicina da Ayahuasca, e que durante ali o meu processo, eu pus a mão na terra e eu senti a terra respirando. Eu literalmente via minha mão sendo levantada e como se a terra se expandisse, respirasse. Eu escutei o batimento cardíaco da terra, por assim dizer, senti o fluxo de energia que fluía. Então, para mim, o que existe é isso, são energias, são forças da natureza. E aí cada povo, conhecendo essas forças, vão transformando-as em individualidades. Então você tem, por exemplo, Oxum, que representa o amor. Aí lá para os egípcios você tem Ísis, que representa o amor. Para os romanos você tem Vênus, que representa o amor. Para os gregos você tem Afrodite, e assim vai. E aí você tem então gente que acredita que Oxum, Ísis, Afrodite e Vênus de fato existem, são mulheres exuberantes vivendo no mundo espiritual com todo o seu charme e encanto. E você tem pessoas, e é nessa leitura que eu me encaixo, que vão entender que Oxum, que Ísis, Vênus e Afrodite são mitos, são criações humanas, mas para representar uma coisa que é real, que é a energia do amor, que é esse fluxo divino que verte do céu à terra e que perpassa todos os seres vivos, todos os seres humanos, nos impulsionando sempre ao sentimento de gratidão, de afeto, de reconhecimento, de valorização do outro, né? Então, é essa observação dos fenômenos da natureza
aliado, né, a esse mar de energias espirituais nos quais a gente está envolto, que, na minha opinião, deu origem ao culto aos orixás entre os Yorubás, como deu origem ao culto aos Inquices dentro dos Bantu. Aliás, se você tiver curiosidade, pesquisa sobre a mitologia Yorubá e pesquisa sobre a mitologia Bantu. São pessoas que vivem em regiões muito diferentes, mas há uma semelhança muito interessante entre as divindades, às vezes até na forma de representação, com outros nomes, não é? Então, eu comecei a pensar sobre isso quando eu comecei a estudar o candomblé de Angola, ou candomblé bantu, né? Porque para esses povos, eles não olham, por exemplo, para Zazi, né? Que seria equivalente a Xangô. Eles não olham para Kavungo, para Dandalunda, que são nome de inquices, né? Como sendo pessoas, seres humanos, mas sim como sendo energias. Então você tem energia do amor, você tem energia do raio, você tem a energia da terra. E esses povos, eles tinham contato com essas forças cósmicas que, como são realmente maravilhosas e profundas, são tomadas como sendo divindades. Mas, enfim, é isso. Esse é um assunto polêmico, eu já abordei esse assunto várias vezes nos meus grupos e eu não sei se aqui eu consegui falar com clareza, porque eu sei que para quem não está familiarizado com isso pode soar muito diferente, né? Pode parecer um pouco estranho, pode até parecer uma negação da fé, e que eu quero deixar claro, não é isso, tá? É que assim, sei lá, vamos dar um exemplo. Muitos povos da antiguidade tomavam o sol como divindade. Hoje a gente sabe que Sol é uma estrela, tá? Mas, mesmo ela sendo uma estrela, isso não tira o maravilhoso poder que ela tem, não tira o encanto que ela exerce sobre a nossa vida, e muito menos tira todos os efeitos benéficos que nós sabemos que a luz solar nos propicia. Desde a absorção, né, da vitamina D, a luz que clareia as nossas cidades, que clareia os nossos corpos, que aquece os nossos corpos, que é fundamental para a fotossíntese das plantas. Então eu posso olhar para o Sol e entender que o Sol é uma força espiritual gigantesca, que a energia que ele emite não é apenas material, mas também é espiritual, que alimenta os nossos corpos. Então eu posso olhar o Sol como uma estrela, e isso não tira, pelo menos aos meus olhos, o encanto que ele possui do ponto de vista espiritual. Entendem a relação? Então, voltando ao exemplo da Nossa Senhora Aparecida. Então, Nossa Senhora Aparecida não existiu, não era uma mulher, não era uma cristã devota, ela não foi martirizada, mas a partir do momento em que as pessoas começam a cultuar, a espiritualidade olha e fala, tem um lampejo de fé na terra. Então a espiritualidade responde. E é por isso que a espiritualidade responde na Igreja Católica, responde na Igreja Evangélica, responde no Budismo, responde no Espiritismo, na Umbanda, no Candomblé. Não importa a fé da pessoa, importa que ela tenha fé, que ela se conecte e o lado de lá responde. Entendem? Então, eu penso nos orixás hoje como sendo isso. Quando eu penso em Oxalá, eu penso na paz, eu penso no amor, eu penso na compreensão, eu penso na fé, nessa energia que emana de Deus no sentido da fraternidade universal e que é sentida de acordo com o coração de cada um, mas em todo o nosso planeta. Quando eu penso em Ogum, eu penso nessa dimensão guerreira da natureza, essa guerra que a gente tem que enfrentar todo dia, sabe? Acordar na segunda-feira de manhã e trabalhar. Quando eu penso em Iemanjá, eu penso nessa força, né, divina da maternidade, no sentido do cuidado da família, né, da importância da família. Iemanjá, para mim, é muito isso, né? Então, quando eu acendo uma vela e eu estou rezando para Iemanjá, eu estou rezando para Oxóssi, eu estou rezando para Xangô, eu não estou rezando para um homem que está do outro lado que vai me atender. Eu estou rezando para um aspecto divino, para algo que existe na natureza e que transcende a própria natureza num mar energético que está ao nosso redor. Então, Oxóssi para mim é isso, é o espírito das matas. Quem é que nunca entrou numa mata assim descalço e você respira aquele ar gelado, né? Aquela mata
pulsante de vida, aquilo ali tem uma energia primordial. Você pode chamar essa energia de Oxóssi se você quiser. Eu não acho que tem necessariamente, porque se vocês pararem, né, para pensar, da mesma forma que se representa Iemanjá como uma mulher branca, o pessoal representa Oxóssi como um indígena brasileiro, mas Oxóssi é um orixá africano. Digamos assim, se ele tivesse que ser representado, né, de forma humana, ele teria que se parecer com um africano e não como um caboclo brasileiro. Então, a fé é uma coisa muito fantástica. É isso, gente. A gente tenta enxergar para além da aparência, aquilo que está por trás, que dá sentido à coisa. E é por isso que eu não acredito em divindades antropomorfizadas, humanas, que estão do outro lado disputando a nossa atenção, a nossa fé, a nossa devoção. Eu acredito em forças da natureza que sempre foram conhecidas pelos povos da antiguidade e forças essas que nós, homens modernos, estamos nos distanciando cada vez mais e não me surpreenderia que isso nos levasse a um adoecimento também cada vez maior. Então, para mim são isso os orixás, são as forças da natureza, é o vento, é a terra, é a mata, é a água do rio e é o espírito, a energia que está por trás de toda a existência material. Espero ter sido claro, se não fui claro, deixa aqui nos comentários quais foram as suas dúvidas e impressões e, dentro do que eu puder, eu vou explicar a minha visão. Um abraço e até a próxima.